denominações, para todos aqueles que têm a sua fé confessa no Senhor, independente de placa de igreja, a qual não salva ninguém. A paz do Senhor a cada um de vocês, meus amados irmãos. Meus irmãos, o motivo deste vídeo aqui, quero fazer o possível para que não fique extenso, eu vou compartilhar com vocês algo que eu tenho assistido, certos debates, e em vários desses debates, contendo um pastor da Igreja Batista, por nome de Joaquim de Andrade, e quero deixar bem claro, meus queridos irmãos Batista, o carinho que eu sinto por vocês, o amor em Cristo Jesus que eu sinto por vocês, que é de um coração sincero. Mas é horrível ouvir e assistir o que o pastor Joaquim de Andrade faz. É horrível. Horrível mesmo. Com perdão da palavra, ele é um pastor que se autodenomina o maior de todos. Em cada debate que ele faz, em cada programa que ele vai, ele acusa todas as outras denominações, só não a dele própria, que é a Batista. Para resumir-se, é como se ele dissesse que quem quiser a salvação vai ter que aceitar as doutrinas batistas. Bom, a palavra de Deus não diz isso. Jesus Cristo, em um certo momento, ele disse para os teus apóstolos: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, porém me convém apacentar a todas, para que assim haja um só rebanho e um só pastor. Esse aprisco que Jesus estava se referindo seria a uma igreja, a uma denominação religiosa? Jamais. Este aprisco que Jesus estava se referindo e se refere é o aprisco de um evangelho puro, inalterável, imutável, que está na palavra de Deus, na Bíblia. Este aprisco pode sim ser chamado de Bíblia Sagrada, ou seja, os escritos da palavra de Deus. E, infelizmente, eu fico triste, já digo aqui de coração aberto e sincero, eu não sou adventista e amo os irmãos adventistas. Como eu já disse no início, eu amo todos os irmãos de qualquer denominação. Um ser humano só vai deixar de ser um irmão meu se ele vier a falecer sem salvação. Se ele falecer sem salvação, vai chegar o momento que ele deixará de ser meu irmão, mas enquanto vida ele tiver, não importa a religião que ele exerce, ele é meu irmão porque ele é feito pelo mesmo Deus que me fez. Ou alguém criou um ser humano, algum ser humano sem ser Deus? É impossível acreditar. No princípio, criou Deus os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sexto dia criou Deus o homem, o ser humano. Não há um ser humano criado senão por Deus. E se todos são criados por Deus, não importa a sua fé exercida, é irmão um do outro. Deixará de ser irmão se não aceitar a palavra de Deus assim tal como ela está escrita. Se descer à sepultura em rebeldia contra a palavra de Deus, deixará de ser filho de Deus e deixará de ser meu irmão. Enquanto vida tiver, é sim meu irmão. Mas o pastor Joaquim de Andrade, ele tem um debate aonde ele fala de peito aberto, que os adventistas do sétimo dia não são irmãos dele. Ele está dizendo o quê? Que quem criou os adventistas é o diabo. E o diabo tem poder criativo? Ele tem autoridade de criar alguma vida? Ele tem prioridade, força para destruir uma vida, se essa vida der lugar para ele. Então eu queria deixar aqui bem claro para vocês que tomem muito cuidado nesses debates, que às vezes muito mais atrapalha, muito mais nos deixa confuso do que dá entendimento, infelizmente. Com respeito aos irmãos Batista, eu não tenho o pastor Joaquim de Andrade como pastor.
cada live que ele faz, ao invés dele pregar o evangelho, ele sempre apedreja, cuspe, escarra, pisa, esbofeteiam os adventistas. Como se os adventistas fossem excluídos de Deus. E não são filhos de Deus, são do diabo. E assim ele faz com outras denominações. Já assisti live deles contra os irmãos da congregação cristã, contra os irmãos da metodista, da ortodoxa. Já assisti debate dele, né, falando da Igreja Universal do Reino de Deus, da Mundial do Poder de Deus, como é que fala? Aquela lá, Internacional da Graça, ou seja, dos católicos. Ele fala de todas as outras denominações e defende única e exclusivamente a Batista. Meus irmãos, muito cuidado com esses debates. Às vezes eles mais atrapalham do que ajudam. E um detalhe que eu fico triste, quando a pergunta é direcionada a ele está ali em debate, o pastor de outra denominação deixa ele responder em paz, tranquilamente. Mas quando a pergunta é direcionada a outro pastor, ele não deixa o outro pastor responder. Ele não deixa. Ele é um intruso. Ele trabalha na mente da pessoa para confundir a pessoa, como que obrigando a pessoa a dar respostas erradas para ele criticá-lo. Então, em nome de Jesus, nós temos uma única regra de fé e salvação. Essa única regra de fé e salvação é obediência às Escrituras, é a aceitação das Escrituras, sem nela nada acrescentar e sem dela nada tirar. O sim de Deus é sim eternamente, o não de Deus é não eternamente. Deus não muda, Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus não tem sombra de variação. E a palavra de Deus ela é muito clara ao dizer que nós temos um só Criador. Ele criou tudo e todos. Ele criou tudo em Cristo, com Cristo e para Cristo, e sem Cristo nada do que foi feito se fez. Como que ele tem coragem de dizer que os irmãos adventistas não é irmão dele? Isso sim é uma acusação gravíssima, é uma afirmação gravíssima. Então, eu gostaria muito que você que é batista, meu querido irmão, em nome de Jesus, apresenta esse vídeo que eu estou falando aqui para o pastor Joaquim. E eu estou pronto a me colocar de frente com ele, frente a frente com ele, a hora que ele quiser. E provar para ele que eu não sou menor e nem maior do que ele. Que eu sou diante de Deus semelhante a ele, pequenino, falho, podre e pecador. Em nada me considero maior nem melhor do que ninguém, mas ele se considera maior e melhor, infelizmente. Pelos debates, assim ele se opõe, o mais sábio, o mais inteligente, o melhor e o único com a verdade. Então, que o pastor Joaquim tenha mais cuidado e vigilância, e vocês que são irmãos sinceros, preste mais atenção no que esse homem está ensinando nas redes sociais. Ele chega a dizer que a Igreja Adventista é uma seita maligna, satânica. Ele não sabe nem o que significa a palavra seita. Seita é uma palavra ligada a um grupo de pessoas que confessam uma fé ou que vive algo semelhante. Seita, para resumir, é todo e qualquer tipo de crença. Os evangélicos, seja ele de qualquer denominação, a Assembleia é uma seita. Os católicos é uma seita. Os batistas, os irmãos da congregação cristã da Igreja do Véu, os da Universal, os da Mundial, o da Internacional da Graça, os irmãos da Deus é Amor, os irmãos da Igreja Batista, os irmãos da Igreja Adventista, todos são seitas. Eu só tenho que saber separar o que é uma seita religiosa que vive firmado na palavra e o que é uma seita que não vive confirmado e afirmado na palavra. Seita significa uma fé confessa de um grupo, ou é para com Deus, ou não é para com Deus. Isso é seita. Mas ele afirma de peito aberto que os adventistas é uma seita satânica.
Porque eles creem na doutrina do juízo investigativo, porque eles creem no milênio, onde a terra vai ficar vazia, vai ficar Satanás preso aqui. Ou seja, eles não acreditam, os irmãos adventistas, assim como os irmãos pentecostais e neopentecostais, acreditam fortemente que a igreja não vai passar pela grande tribulação, invalidando o que o próprio Jesus Cristo disse. Que ele, Jesus, afirma com tua boca, ele afirma, logo após a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua perderá a tua claridade, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas, aí então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quando é que Jesus volta? Logo após a grande tribulação. Jesus não volta antes. Como que a igreja vai subir antes da grande tribulação se Jesus só volta depois dela? É triste. É triste. Uma pessoa que acompanha debates e não tem conhecimento bíblico, ela vai ficar mais perdida do que cachorro caído da mudança de um caminhão numa curva e no escuro. Porque os debates, às vezes, muito mais atrapalham do que ajudam, do que edificam. Principalmente quando um pastor não deixa o outro responder, assim como ele faz. Então, meus irmãos, vamos voltar para a Bíblia. Vamos aceitar a Bíblia assim como ela está escrita. Sim, sim, não, não. Se o Senhor disse há 1 bilhão, vamos pôr 1 bilhão. Se o Senhor há 1 bilhão de anos atrás disse, isso não fareis, esse não fareis do Senhor dito há 1 bilhão de anos atrás será eternamente não. Deus nunca vai mudar de opinião. E se Deus disse sim, isso fareis, é para fazer, não importa quanto tempo. O sim de Deus é eterno, o não de Deus é eterno. E ele bate forte, o pastor Joaquim, ele bate forte, que não é mais necessário hoje guardarmos o sábado como dia santo do Senhor, que não há no Novo Testamento nenhum texto que prova que o sábado deve ser guardado. Isso é triste, irmãos, isso machuca, isso dói. Irmãos, quem escreveu os 10 mandamentos com a ponta do dedo foi Deus. O que o sábio Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14? Eu sei e estou certo que tudo o que Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve tirar, nada se lhe deve acrescentar, e Deus faz isso para que haja temor diante dele. Quem foi que fez os 10 mandamentos? Foi Deus com a ponta do dedo. Se o sábado não é para ser guardado hoje, eu não preciso guardar nenhum dos outros 9, não. Quem escreveu os 10 foi Deus. Ele não escreveu 9, ele escreveu 10. E não tem nenhum dos 10 mandamentos ensinando guarda o domingo. Mas eles dizem, assim como os pentecostais e irmãos não neopentecostais, que guardam o domingo porque Jesus nele ressuscitou. Jesus ressuscitou no domingo por quê? Porque ele morreu. E se Jesus tivesse ressuscitado no sábado, todo mundo guardaria o sábado porque Jesus ressuscitou no sábado, aí estaria guardando porque Jesus ressuscitou e não porque Deus ordenou. E Jesus, ele cumpriu ou não cumpriu a guarda dos 10 mandamentos? E como que está escrito em 1 João 2,4? Aquele que diz que estar nele, nele quem? Em Jesus, também deve andar como ele andou. E como que Jesus andou? Mateus 5, 17 e 18. Jesus disse, não pensem vocês que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, eu vim foi cumprir. Ou seja, eu vim foi andar neles, eu vim foi obedecer eles, eu vim foi praticar eles. Como que a pessoa tem coragem de dizer que está em Cristo, se não anda como Cristo andou, ou pelo menos não tenta, que é impossível de nós conseguirmos, lógico. É impossível nós guardarmos os 10 mandamentos assim tal como Jesus guardou. É impossível para nós. Por isso que ele veio, os cumpriu, morreu cumprindo, para nos dar agora a oportunidade de todos os dias, cada segundo de cada dia, estarmos sempre em constante arrependimento e lutando para praticar a guarda e a obediência deles. E como que eu posso fazer isso? Pelas minhas forças? Pelos meus méritos? Não.
pela graça de Cristo Jesus. Ele afirma, o pastor Joaquim afirma que os adventistas ensinam que a salvação é pela lei, sangue de Jesus que tem poder. A salvação ela é unicamente e exclusivamente salva pela graça, ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 de Efésios 4, perdão, Efésios 2, 8 e 9 diz assim, que a salvação é pela graça, não vem das obras para que ninguém se gloria, certo? A salvação vem pela graça, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 está escrito assim, porque agora somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para que pratiquemos boas obras. Guardar os 10 mandamentos são boas obras ou não são? Obedecer a Bíblia assim como ela está escrita, sim, sim, não, não, é boas obras ou não é? Jesus viveu praticando isso ou não? Então, como que eu vou dizer eu estou em Cristo se eu não procuro andar como Cristo andou? Se o próprio Paulo disse, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Paulo era um imitador de Cristo, Paulo guardou a lei ou não guardou? Paulo guardou o sábado ou não guardou? Digo de novo, de coração aberto, amo todos os irmãos de qualquer igreja. Eu não sou da igreja adventista, eu não sou membro da igreja adventista, eu sou membro da Bíblia, eu sou Bíblia, eu vivo Bíblia e luto para viver, errando, falhando, pecando, caindo e pedindo, Senhor, segura minhas mãos e me levanta cada vez que eu cair. Em nome de Jesus, aquele que cumpriu a tua lei. Me ajuda, Pai. Aonde eu não der conta de cumprir e cair, me perdoa em nome de Jesus, pela graça de Jesus. Então os adventistas ensinam que nós não somos salvos por guardar a lei. Nós, estou pondo nós assim, no ensino deles, nós guardamos a lei porque somos salvos em Cristo. E se guardamos a lei porque somos salvos em Cristo, é porque estamos procurando sermos imitadores de Cristo. Procuramos andar como Cristo andou. Ainda que impossível seja andarmos como ele andou. Mas é por isso que ele morreu e ressuscitou, para fortalecer a mim e a você, que não importa quantas vezes cairmos, se arrependermos de coração, ele nos levanta, ele nos fortalece. Não importa quantas vezes pecarmos, se de coração arrependermos e pedimos perdão, ele, pela graça, nos perdoa. Ele não nos perdoa por guardar os mandamentos, ele nos perdoa porque transgredimos os mandamentos. Não há pecado sem transgressão. Não existe pecado sem transgressão. Se eu transgrido um dos 10, eu me tornei transgressor dos 10. Eu me tornei culpado dos 10. E se eu me arrependo de um dos 10 que eu transgredi, como se tivesse transgredido os 10, Jesus me perdoa de todos. Mas isso se eu me arrepender. Então, meus queridos, em lugar nenhum, Deus mandou guardar o domingo como dia santo. Todos os dias devem ser guardados, buscando nós vivermos na maior santidade possível. Mas um dia Deus separou para ele, aonde nesse dia é para nós abstermos do labor, do trabalho, visando ganhar lucros. O que diz esse mandamento? Lembra-te. Por que o Senhor está falando lembra-te? Porque muitos iriam esquecer dessa ordem de Deus. Já começa dando um lembrete, falando lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso Jesus está dizendo, Deus está dizendo, porque os outros dias não precisam ser santificados? Não. Tem que ser santificado todos os dias, mas o sábado ele deu um lembrete. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Aí o texto continua dizendo, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, para ganhar o teu sustento. Mas o 7º dia não. O 7º dia, vocês tiram ele para descansar e dedicar ele totalmente a mim. Dedique aos vossos descansos, ao vosso repouso, mas em adoração, com mais força, com mais gratidão a mim.
Mais do que qualquer outro dia. Esse dia é meu santo dia. Tanto é que o profeta Isaías, em Isaías 58:13, Deus fala na boca do teu profeta dizendo assim: qualquer, pois, que guardar o teu pé de desviar do sábado, do meu santo dia. Olha como que Deus chama esse sábado, meu santo dia. Os outros dias são santos, é dele, mas o sábado ele fala meu santo dia. Deixando de fazer a tua própria vontade e fazendo a minha vontade no meu santo dia, qual dia? O sábado, esse terá um lugar na minha casa mais do que filhos e filhas amadas, diz o Senhor. Mas eu vou ser salvo por guardar o sábado? Não. Eu vou ser salvo única e exclusivamente pela graça daquele que morreu cumprindo todos os 10 por amor de mim. E ele disse que não há um texto na Bíblia, no Novo Testamento, que manda guardar o sábado. Então vamos lá. Você que é um irmão, uma irmã batista, mostra esse texto para o seu pastor. Se você tem contato com o pastor Joaquim, mostra esse vídeo para ele. Não tem nenhum texto na Bíblia mandando guardar o sábado, não? Queridos, o apóstolo João, chamado na Bíblia como discípulo do amor, aquele que era mais amado por Cristo, não que isso seja verdade, porque Cristo amou a todos, ele amou o mundo inteiro e por amor ao mundo se entregou. Mas o apóstolo João, ele faleceu 65 anos depois da ressurreição de Cristo. Ele faleceu 65 anos depois da ressurreição de Cristo. E ele estava preso na ilha de Patmos e ele teve uma visão, ele foi arrebatado, conforme está escrito em Apocalipse 1, capítulo 10. João fala assim: eu, João, no dia do Senhor, fui arrebatado em espírito. Qual é o único dia na Bíblia que o próprio Deus abre a boca e fala, meu santo dia? Qual que é? Todos os dias são santos para Deus. Todos foram criados por Ele. Mas qual é o único dia que Deus fala, meu santo dia? Meu dia. Qual é o único dia da semana que Deus fala, lembra-te dele para o santificar? E o apóstolo João diz em Apocalipse 1:10, no dia do Senhor, fui arrebatado em espírito. E vocês sabem como que está escrito esse mesmo versículo de Apocalipse 1:10 na Bíblia Católica? Agora vocês vão ver uma blasfêmia, irmãos católicos. Blasfêmia dos líderes de vocês, e não de vocês. Tenham misericórdia de mim. Não me critique, não me veja como um contendente, um maldizente de vocês. Mas da liderança de vocês que vem lá de Roma. Apocalipse 1:10, João fala que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, o qual é o dia do Senhor, é o único que Deus fala, meu santo dia é o sábado. Sabe o que a Igreja Católica, na Bíblia Católica, escreveu em Apocalipse 1:10? Eu, João, num dia de domingo, fui arrebatado em espírito. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Liderança romana. Você, irmão católico, do qual Deus ama tanto, do qual Jesus ama tanto, do qual o Espírito Santo tanto ama e que me ensinou a amar vocês, manda dizer para vocês, cuidado com a doutrina que vem de Roma. 90% delas é antibíblicas. Enquanto Deus diz no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não prestarás culto, não as adorarás, é o que a Igreja Católica mais faz. E nem por isso eu chamo vocês de seita de Satanás. Vocês são filhos de Deus tanto quanto eu. Só precisamos mudar certas coisas que nós fazemos de errado em contradição com a Bíblia. Só devemos voltar para a Bíblia e obedecer o sim dela e o não dela. Foi Deus quem disse, não farás imagem de escultura. Por que a liderança romana faz? Foi Deus que diz, guarda o meu santo dia, lembra-te do meu santo dia o sábado. Por que as demais igrejas não obedecem a Deus? Jesus Cristo cumpriu a lei. Ele não desobedeceu nenhum dos 10. Inclusive o quarto mandamento, a guarda do sábado. Se ele cumpriu, que direito que dar a mim de ser descumpridor? Como que eu vou querer ser como ele, andar como ele andou, não fazendo o que ele fez, não vivendo como ele viveu? Qual era a obra de Jesus no sábado mesmo? Orar, jejuar, curar enfermos, ou estar ali num templo, numa sinagoga ensinando. Qual é o labor que Deus permite no sábado? Orar, visitar enfermos,
orar com enfermos e ensinar a palavra de Deus. No sábado, Deus pede, orienta e até ordena. Não trabalhe visando fins lucrativos neste meu santo dia. Neste meu santo dia, dedica ele a mim. Tire parte dele, a parte escura, a parte tarde chamada na Bíblia, que quando a Bíblia fala e foi tarde e manhã o dia primeiro, é porque cada dia de cada semana foi criado na sua parte escura. Começou na parte escura, tarde, noite. Então Deus deu no sétimo dia a parte tarde, a parte escura, para nós descansarmos. E a parte dia, chamada manhã, quer fazer algum trabalho nele? Faça em prol do reino de Deus sem ganhar dinheiro, sem visar fins lucrativos, como Jesus fez. Curou cego, limpou leproso, ressuscitou morto, curou um homem que estava 38 anos à beira de um tanque esperando por um milagre, deu de volta a visão a um homem cego, estava nas esquinas, estava na rua, nas sinagogas, no templo ensinando, estava no monte fazendo sermão. Jesus no sábado só fazia isso, como todos os outros dias da semana. Mas no sábado, a especificação de Jesus era tudo: orar, jejuar, consagrar, pregar e curar. Aonde está escrito na Bíblia para guardar domingos e festas de guardas, querido? Só no Catecismo Romano que está escrito isso. E é só na Bíblia Católica que em Apocalipse 1:10 está escrito que João foi arrebatado no domingo. Eu tenho 18 Bíblias na minha casa. Eu poderia citar nome por nome, mas vou citar algumas aqui. Eu tenho a Bíblia VFL, versão fácil de ler. Eu tenho a ARA, em suas três Bíblias, atualizada, revistada e corrigida. Eu tenho a Bíblia NTLH, NTLH, nova tradução para os dias de hoje, coisa assim. Eu tenho a Bíblia, preste bem atenção, NVI, nova versão internacional. Eu tenho a Bíblia católica, editada pela editora Ave Maria. E tem outras Bíblias, a King James. Eu tenho a Bíblia King James. Eu tenho a Bíblia Testemunha de Jeová. E por incrível que pareça, de todas essas que eu falei para vocês, é só na Bíblia católica que em Apocalipse 1:10 está escrito que João disse: eu fui arrebatado em espírito no domingo. Só ela, mas nenhuma. Então deixa eu terminar esse vídeo para não ficar grande. Terminar esse vídeo dizendo para você assim: queridos, o sábado ele é o santo dia do Senhor, que a única obra que devemos fazer nele é descansar na sua parte tarde, que é a noite. E se você quiser tirar o resto do dia também, a parte manhã para descansar, tire orando, adorando, cantando louvores. Quer fazer alguma coisa? Vai orar com um enfermo, vai no hospital, vai visitar um amigo que às vezes possa estar doente, vá pregar o evangelho. Nesse dia foi feito só para esse tipo de trabalho. 6 dias Deus te deu para trabalhar e ganhar o teu pão. O 7º dia é dele. Então assim, olha como que Jesus até na sua morte guardou o sábado. Jesus faleceu que dia? Numa sexta, que é chamado na Bíblia dia da preparação. Jesus morreu antes do sol se pôr. E antes do sol se pôr, Jesus foi sepultado na sexta-feira. Ele repousou na sepultura no sábado. E ressuscitou no domingo. Até na morte, Jesus nos ensinou que no sábado é dia de repouso e domingo, que é conhecido e é chamado e é para ser aceito como o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Ele está falando assim para os seus filhos: olha, até na minha morte eu obedeci aos mandamentos. Ressuscitei no primeiro dia para que vocês entendam. Hoje, no primeiro dia da semana, começa o labor de vocês. Mas no 7º, repousem. Você quer guardar o domingo em memória à ressurreição de Cristo? Amém, você é livre para isso. Mas então respeitem e guardem o sábado, porque quem mandou foi Deus. Jesus, ele guardou. O Espírito Santo nos ensina a guardar ele. A Bíblia nos ensina a guardar ele. Não é homem, não.
Porque a guarda do domingo foi instituída por um homem perseguidor de cristão chamado Constantino, um homem romano. Não sou contra a Igreja Católica, sou contra a doutrina de Roma. Os irmãos católicos são amáveis, são pessoas super amáveis, caridosas, assim como os irmãos espíritas. Olha para vocês verem, eu falo irmãos, porque eles estão vivos. Agora, se descer à sepultura confessando essa fé e não aceitar a Bíblia como única regra de fé, só vai deixar de ser meu irmão se morrer assim. Por quê? Porque aquele que descer à sepultura sem aceitar a sã doutrina da Bíblia, um dia vai ser condenado, vai deixar de existir. Como é que vai ser meu irmão? Então, o domingo pode ser guardado? Pode, desde que você guarde o sábado. Mas se você trocar a guarda do sábado pelo domingo, você está transgredindo uma ordem direta do teu Criador, do teu Salvador, do teu Consolador. Você vai estar desobedecendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao mesmo tempo. E se você transgredir esse quarto mandamento, é a mesma coisa que estiver transgredindo os 10. O que diz o apóstolo Tiago? Tiago 1,10, se não me engano. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de todos. E uma hora eu vou fazer um outro vídeo, porque o pastor Joaquim disse que não existe os 10 mandamentos escritos no Novo Testamento, porque 9 existe, mas o sábado não existe a guarda dele. Como que não existe a guarda dele se o próprio Jesus em Marcos 2,27 diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado? Sabe o que esse texto original do grego está dizendo? O sábado foi feito por causa da humanidade e não a humanidade por causa do sábado. Mas ele disse que o sábado foi feito para os judeus. É triste ouvir isso. É triste ouvir isso. E se todo bom pastor, se todo bom teólogo da Bíblia, se todo bom cristão lesse Hebreus com mais carinho, Hebreus capítulo 4, vai entender que Hebreus capítulo 4 está ensinando 2 repousos. O repouso na fé e o repouso da guarda do santo sábado. Qual foi o dia mesmo que Deus descansou? Vamos para o mandamento que Deus descansou? O quarto? Lá está escrito assim, pela ponta do dedo de Deus, tá? Foi o próprio Deus que escreveu. Está lá em Êxodo 31:18, como também está escrito lá, se não me engano, em Deuteronômio 10, de 1 a 4. O próprio Deus escreveu com a ponta do dedo esse quarto mandamento, dizendo assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Qual que é o dia que Deus fala que é dele mesmo? O 7º dia, o sábado. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal e nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia o Senhor descansou, santificou e o abençoou. E os outros demais dias que Deus fez? Os outros demais dias o Senhor santificou e abençoou, mas ele não descansou em nenhum deles. Ele fez obras nos 6 dias. Só criou o 7º para descansar ele próprio e nos dar por exemplo de descanso. E em Hebreus 4, versículo 4 até o versículo 10, está falando ali desse repouso do sábado, como também do repouso na fé. Porque lá fala assim, pois qualquer... Hebreus 4:4 fala assim, porque em certo lugar diz assim do sábado, e repousou Deus de toda a obra que criara e fizera neste dia. E no versículo 5 fala, e outra vez, eles neste descanso, eles não entrarão. E no versículo 9 e 10 fala, qualquer, pois, que entrar neste descanso de Deus, ele próprio repousará de tuas obras, assim como Deus repousou das tuas. Qual foi o dia que Deus descansou e repousou das tuas obras? O 7º. Como o pastor Joaquim, que não há um mandamento no Novo Testamento mandando guardar o sábado.
É o único mandamento que aponta Deus como Criador dos céus, da terra, do mar e fontes de águas e tudo o que neles há. É o único dentre os 10 que mostra que Deus é Criador. E agora me faltou aqui o texto, é em Apocalipse, em nome de Jesus. Vocês vão pesquisar, vocês são filhos de Deus, filhas de Deus. Pesquisa aí aonde lá em Apocalipse, lá agora faltou o texto, me perdoe. Lá está escrito assim: e um anjo forte bradou com grande voz: e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Será que essa ordem do anjo não pode ser ligada à guarda dos 4 mandamentos, hora nenhuma? Do 4º mandamento, hora nenhuma? Porque é o único mandamento que aponta Deus como Criador dos céus, da terra, do mar e fonte de águas, Criador de tudo que neles há. E o anjo fala: e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e fonte de águas. Tanto é que na descrição desse vídeo eu vou deixar esse texto. Eu vou deixar esse texto, a voz do anjo. Eu vou deixar o texto de Hebreus, capítulo 4. Vou deixar Apocalipse 1:10, vou deixar Marcos 2:27, vou deixar Mateus 5:17 e 18, aonde Jesus disse: não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, eu vim foi cumprir, versículo 17. E no 18 ele fala assim: até que os céus e a terra passem, nenhum i e nenhum j se deixará de cumprir da lei. A minha pergunta para cada um de vocês de qualquer denominação é: qual foi o dia em que vocês acordaram e não tinha pé, não tinha terra para apoiar os vossos pés? Qual foi o dia em que vocês levantou e olhou para cima e não havia mais céu? Porque Jesus disse: até que os céus e a terra passem. Não é para tirar da lei nenhum i e nenhum j, até que tudo seja cumprido. Jesus cumpriu ou não cumpriu ela? No seu todo, os 10, inclusive o 4º. Eu vou deixar na descrição desse vídeo do Novo Testamento, esses textos apontando para a guarda do sábado. Você que é irmão batista, passa isso para o seu pastor. Você vai ser muito criticado por ele. Isso eu te garanto. E se alguém puder passar isso para o pastor Joaquim, passa. E ele também vai criticar muito você. E vai te repreender muito. Eu tenho certeza, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus amados irmãos, de qualquer denominação religiosa. E ponha no coração de vocês uma certeza: uma pessoa só vai deixar de ser seu irmão se ela descer à sepultura sem confessar Jesus como único e suficiente Salvador e intercessor. Uma pessoa só vai deixar de ser meu e seu irmão se morrer sem a salvação. Mas enquanto vida tiver, não importa a fé que ele confessa, ele é meu, ele é seu irmão. São nossos irmãos, porque fomos criados pelo mesmo e único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O diabo não tem poder de criar nada a não ser aquilo que ele criou: o engano, a mentira e a maldade. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá, meus amados? Deus abençoe de coração a cada um de vós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou apanhando tanto para poder fazer vídeo ao vivo, que é tanta atualização de aplicativo, meus queridos, me perdoe em nome de Jesus, que eu vou ver se eu consigo aqui finalizar o vídeo. Me perdoe, tá? É uma falha humana, é porque é tanta tecnologia, é tanta atualização que está me deixando confuso. Mas eu vou ver se eu consigo aqui o mais rápido possível. Que Deus abençoe vocês, que a graça, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre juntinho de vocês. Amém?